Oi, gente, eu sou a Ana Laura. Oi, pessoal, eu sou o João Pedro e gostaria de dar as boas-vindas a você que nos escuta e aos nossos convidados. Sejam bem-vindos ao professor Matheus e à professora Lígia. Obrigado, João. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com vocês e com todos que nos ouvem. Olá, Ana. Olá, João, professor Matheus, né? Um prazer estar aqui e um ótimo programa para nós. Esse é o episódio 4 do Falando Abertamente de Turismo, e hoje nós vamos falar sobre patrimônio, ciências políticas e espaços turísticos, mas antes queremos conhecer um pouquinho mais dos nossos palestrantes, dos nossos convidados. Muito que bem. Então, de maneira bem rapidinha, a gente quer saber de vocês, da formação, o que estão fazendo, e a pergunta mais importante de todas, né? Principalmente para o século XXI. Qual o signo de vocês? Vamos lá. Bom, eu sou formado em Ciências Sociais pelo UFPEL. Ciências Sociais, para quem não sabe, ela se divide em 3 áreas, né? Antropologia, Sociologia e Ciência Política. Eu escolhi o rumo da ciência política para minha qualificação. Eu fiz mestrado em Ciência Política e também doutorado em Ciência Política. Nesse instante, eu estou fazendo pós-doutorado em Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Maria, só que toda essa qualificação ou esse trajeto dentro da academia, eu me dediquei à análise das políticas públicas, ou seja, ao estudo das políticas públicas. E sobre a pergunta do século, meu signo, eu sou daquele signo forte, tá? Eu sou do signo de Câncer. Oh! Vem aí! Bom, eu tenho a formação em Letras Português e Espanhol pela FURG, né, e bacharelado em Turismo pela UFPEL. E aí, para tentar amarrar as duas áreas de formação, né, eu fui fazer o mestrado e o doutorado em Letras na FURG, pesquisando as representações, né, da viagem, dos relatos de viagem, das escritas, né, então venho circulando por essa temática há algum tempo já, e estou atualmente, né, desde 2010 ali no campus da FURG, né, aqui em Santa Vitória do Palmar, com curso de turismo e agora também trabalhando nos cursos de hotelaria e eventos e retornando, né, à tutoria do PET Turismo. Aí faltou o signo. Século, né? Que eu esqueci dessa, bem importante. Né? O signo de Sagitário, né? Que muitos dizem que é aventureiro, viajante, então acho que combina um pouquinho comigo. Deu match. Bom, já que é para tombar, a gente vai tombar. Então, nesse primeiro momento, né? A gente gostaria que a professora Lígia, que já trabalhou com isso, inclusive nos deu aula sobre interpretação do patrimônio, pudesse falar um pouco sobre o que é tombar um patrimônio. Bom, João, a ideia do tombamento, né, ele surge numa forma de fazer a preservação, né, e os registros dos patrimônios, né. A gente entende patrimônio, tudo aquilo que é importante para uma sociedade de forma bem leiga, assim, para não ficar falando muito nos conceitos mais teóricos, né. O que representa a produção de uma sociedade, a história, né, a questão prática da convivência humana, né, então a gente pode ter esse patrimônio como material e imaterial, e aí surge, né, a ideia do tombamento para fazer esse registro, né, do que é importante e o que tem valor para uma determinada sociedade, né, através de uma legislação específica, né, principalmente assim com o intuito então de preservar, né, de resguardar esse patrimônio e também de ajudar com que as gerações futuras, né, também tenham um conhecimento do que é importante, o que a sociedade coloca como importante, né. A gente observa que o tombamento ele é um processo, né, que ele pode ser instaurado, né, através do IPHAN, né, então a nível federal. Os estados também, através das suas organizações do patrimônio, secretarias, né, e aí até a questão do patrimônio estadual, para realizar o tombamento, e os municípios também podem ter essa legislação para buscar esse tombamento, né, dos seus patrimônios. E conectando com a fala do professor Matheus, no campo das políticas públicas, o tombamento ele representa o povo ou um único interesse? Bom, isso depende.
Tá? Depende de como a política pública de tombamento ela ganha vida, ou seja, ela se materializa, tá? Mas antes da gente esmiuçar esse processo de materialização da política de tombamento, eu acho necessário e acho válido definir o que a gente entende por política pública, tá? Política pública, ela consiste numa tentativa do Estado ou de determinado governo de tentar resolver um problema que é público, ou seja, um problema que acaba atingindo determinada parcela da população, uma parcela significativa. Ele não é um problema individual, é um problema que atinge mais pessoas, pode atingir um grupo, pode atingir um município inteiro, pode atingir o país inteiro. Isso é uma política pública, é uma tentativa de resolver um problema que é público. E quando os atores políticos, a gente chama eles de policy makers, os atores políticos, pode ser um prefeito, pode ser um governador, pode ser o próprio turismólogo quando trabalha dentro da estrutura do Estado, quando eles passam a considerar aquela situação como uma situação inadequada e quando eles pensam em buscar uma solução para aquela situação, eles estão fazendo um problema entrar no radar do governo, eles estão fazendo um problema entrar na agenda do governo, aquele problema que era um problema público, tá? Esse procedimento de perceber o problema público e tentar resolver, a gente costuma chamar isso de formação da agenda, tá? O problema que entrou na agenda do governo, ele vai quase que certo virar uma política pública em algum momento. Se aquele problema ele não for notado pelo governo, ele não vai sair do papel. Aquele problema não vai ser resolvido, ele não vai virar uma política pública. E a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão, é como fazer um problema público entrar na agenda do governo, como fazer um problema que assola determinada população ser resolvido ou virar uma política pública. Quem é que é capaz de fazer isso? Agendas, elas são construídas sob pressão, isso a gente tem que ter em mente. Sob pressão em que sentido? Vários e vários atores pressionam o governo para o governo agir. Isso vai muito ao encontro da pergunta, né? Se essas políticas de tombamento elas são de iniciativa de uma pessoa, são de iniciativa do governante ou são de iniciativa de várias pessoas. Eu volto a dizer, para que o problema ele seja notado pelo governo, ele precisa entrar na agenda e para entrar na agenda ele tem que ser pressionado, a população tem que pressionar, determinado grupo de interesse tem que pressionar o governante a agir. Era nessa parte que eu queria chegar. Então, uma política pública de tombamento de um prédio histórico, ou de uma estátua, ou então de uma prática cultural, ela nasce da onde? Quem é que achou que aquilo deveria ser feito? Quem é que decidiu tirar aquela política do papel? Isso pode ser uma iniciativa de várias pessoas, ou pode ser uma iniciativa de um governante só. Tá? Existem vários atores são importantes para tirar essa política pública do papel. A gente pode diferenciar esses atores em dois grandes grupos, os governamentais e os não governamentais. Dentro dos atores capazes de fazer aquele problema entrar na agenda do governo, esses atores governamentais, a gente tem os políticos eleitos, ou seja, o prefeito que a gente elegeu, o vereador que a gente elegeu, o governador do estado, os funcionários públicos, no qual se enquadram os turismólogos quando trabalharem para a administração pública, cargos de confiança e juízes promotores. Dentro dos atores não governamentais, a gente tem a mídia que tem essa capacidade de mostrar aquele problema público para a administração pública, para o governo, o terceiro setor, que são as ONGs e os movimentos sociais, e a gente também tem os grupos de interesse. Esses grupos de interesse fazem essa pressão necessária para que a política pública saia do papel. Logo, no caso das políticas de tombamento, a gente pode estender isso também para as políticas públicas no geral. Mas como a gente está falando de políticas de tombamento, a iniciativa para que a política ela ganhe vida, para que ela se materialize, pode partir de qualquer um desses atores que eu listei, desses atores governamentais e não governamentais. Um exemplo, uma política de tombamento ela pode partir do nosso representante eleito, o vereador, que admirava o senhor de escravos e decide propor a preservação da estátua desse senhor de escravos que está lá na praça. Pode ser uma iniciativa do político, mas pode ser uma iniciativa do turismólogo da prefeitura, que percebe a importância de um prédio para a destinação turística do município, ou seja, vamos preservar aquele prédio, vamos tombar aquele prédio para, a partir dali, a gente conseguir fomentar o turismo no nosso
no nosso município. A gente pode também pensar que essas iniciativas elas podem partir de um grupo de empresários. Esse grupo de empresários exerce uma pressão sobre o governante e eles acreditam que a cultura ela vai proporcionar um maior retorno financeiro para esse grupo de empresários. Por isso que eles exercem essa pressão para o tombamento de determinado patrimônio material ou imaterial. Tá? Essa seria a lógica. O tombamento ele tem que ser realizado pelo Estado, essa é a estrutura, mas essa pressão exercida pode ser exercida por vários atores, por um grupo de pressão, pode ser uma função do turismólogo dentro da administração pública e pode ser também simplesmente da mente do vereador ou do prefeito preservar determinado prédio, né? Isso é muito difícil de acontecer porque eles não têm essa qualificação, não tem esse perfil técnico para tomar esse tipo de decisão, né? Por isso que a função do turismólogo dentro de uma administração pública para o tombamento do patrimônio material e imaterial e também para a questão das destinações turísticas, ela é essencial. É sempre uma relação de poder e influência, né? E aí, quando fala sobre essa questão de patrimônio, ele volta sempre a um legado. É a visão que aquela pessoa tinha sobre determinado espaço. É a percepção dela do capitão, não sei o que lá. Então, tipo, sempre remete a essa iniciativa de se sentir representado mesmo, né? Até no Botafora, no Rio de Janeiro, falando do turismo, tem essa percepção de que eles queriam que se sentirem representados num espaço que não eram deles. Então, eles criam essas representações e, a partir disso, vem outras pessoas que se sentem representadas dessa maneira. Só que, voltando um pouquinho nessa parte do campo das políticas públicas, você acha que, no caso do professor Matheus, né? Se a professora Lígia também quiser complementar depois, fica à vontade. Mas no caso do campo das políticas públicas, essa ideia de tombamento sobre patrimônios e legados, ela vem para polarizar ou trabalhar na singularidade? Visto que as ações elas são movidas por interesse e o famoso QI, né? Quem indica ou quem pede. Isso depende muito, claro, depende da interpretação, mas depende também do que essas políticas de patrimônio vão se tornar uma prioridade dentro da agenda política dos governantes, né? No sentido de formar uma unidade ou de ir mais para um lado de ser singular, isso, como tu já disseste, depende do interesse de quem está pressionando, né? Mas, no caso dos municípios, eu volto a afirmar que o turismólogo ele é essencial para que essas políticas elas saiam do papel. Agora, se ele vai agir, de certa forma, ele vai agir porque ele tem uma capacidade técnica, ele é muito mais qualificado para perceber aquela situação como uma a necessidade de preservação daquele patrimônio. Então, dentro da prefeitura, ele é essencial porque se não for ele a demonstrar para o prefeito que aquele patrimônio ele tem que ser preservado ou de que é interessante fazer isso, o prefeito não vai fazer, né? Isso parte muito mais de um perfil técnico, não tem muita relação com o interesse individual, né? Outra possibilidade aí sim puxa mais para essa lógica de benefício é essa questão de um grupo de empresários de privilegiar determinado setor ou então pensar que a preservação daquela cultura pode, de certa forma, beneficiar os seus interesses econômicos, né? Isso tem muito a ver com o grupo em si pressionar. O que eu percebo dentro da administração pública municipal, né? Fugindo um pouco dessa lógica de que vai ser plural ou vai ser singular. Essa pressão, ela sempre depende de interesse, só que dentro da realidade da administração pública municipal, eu posso dizer para vocês, com conhecimento de causa, é que a administração pública, ela beira o caos na maioria dos municípios, tá? Então, o que a gente tem lá dentro são pessoas sem qualificação ocupando os postos de comando, né? Os tomadores de decisão que a gente fala, os policy makers, geralmente não têm esse perfil técnico que o turismólogo tem dentro da administração pública. Um exemplo é a Secretaria de Cultura
e turismo, que geralmente elas são integradas, dificilmente é um turismólogo que está à frente da Secretaria de Cultura e Turismo. Então, o que acontece é que quem está lá de secretário é o amigo do prefeito que tem um empreendimento de turismo. Possivelmente ele vai sempre privilegiar o lado dele e vai esquecer das políticas de preservação, as políticas de tombamento. Então, isso já pega mais para um perfil de interesse individual e não algo pensado coletivo. Isso eu posso garantir para vocês. Aonde tem um perfil técnico, aonde tem um turismólogo gerindo o turismo e gerindo essa questão da cultura em si, a administração pública só tem a ganhar. Então, outro problema dentro das prefeituras é um orçamento enforcado. Tá? Enforcado pela má gestão dentro da estrutura federal, dentro do estado e dentro do próprio município. Por isso que é sempre importante vocês, enquanto alunos do turismo, vocês, de certa forma, pressionarem aonde vocês estiverem, exerçam essa pressão, seja para a preservação do patrimônio, seja para que as prefeituras ou o próprio governo do estado coloque funcionários com perfil técnico na área do turismo, preocupados com o desenvolvimento dos destinos e preocupados também com a preservação do patrimônio, seja material ou imaterial. Isso é algo que é de extrema importância fazer essa pressão dentro dessa estrutura política, né? Porque, como vocês já perceberam, sem pressão as coisas não funcionam, as coisas não vão sair do papel e os problemas públicos não vão ser resolvidos. Com o termo que o senhor usou de policymaker. Policymaker. Isso. Tomadores de decisão. Isso, eu aprendi como agentes de mudança, seria mais ou menos a mesma função. Pode ser, acredito que seja semelhante, assim. Mas tomador de decisão é aquele cara que lá no fim é quem vai optar por seguir por um perfil A ou seguir por um caminho B, sabe? Ou dentro da política pública implementar determinada ação ou implementar uma ação diferente, né? O tomador de decisão, de certa forma, o turismólogo é um tomador de decisão desde que ele esteja exercendo sua profissão dentro da prefeitura. O prefeito é um tomador de decisão. O secretário de saúde, de educação, é um policymaker, é um tomador de decisão. Entendido, muito obrigado. Agora, fazendo a conexão com a professora Lígia, além do tombamento, existe outra maneira de se preservar os patrimônios, zelar por eles, porque aqui no Brasil a gente vê que as pessoas têm uma comoção muito maior com patrimônios de fora, né? A motivação quando a Catedral de Notre Dame pegou fogo foi muito maior do que quando o Museu Nacional no Rio de Janeiro. E de que maneira a gente pode contribuir para esse debate? Perfeito, João. Existe. O tombamento, ele é uma forma de preservação, né? É um recurso que se tem para fazer esse reconhecimento, né? A gente vai observar que existem, por exemplo, os inventários, né? Digamos, para fazer todos esses registros, né, sobre esse patrimônio, se conhecer, fazer o detalhamento, né? A ideia também relacionada à prática, né, da educação patrimonial também, porque se a gente não conhece o nosso patrimônio e a gente não se reconhece nele, ele não vai fazer sentido para a gente, né? Então, muitas vezes, até como o professor Matheus falou, a gente tem que ter essa comoção dos atores sociais, né? Eu posso ter lá uma praça com várias simbologias, né, do decorrer da história daquela cidade, daquela localidade, e atualmente isso não está fazendo sentido, né? Se perdeu com o tempo, ou ela não representa aquele todo da sociedade, ela foi um recorte por interesse, por uma questão de tempo, né? Então é importante também que os sujeitos, né, a população, as pessoas conheçam o seu patrimônio, né? Então a melhor forma de preservação ainda é o conhecimento, é o reconhecimento. E com isso a gente vai poder ter uma vigilância, né, digamos, periódica e diária. E também valorizar aqueles espaços, né? Se tu não valoriza, digamos, por que a gente protege a nossa residência, né? Porque ali tem coisas, não é pelo prédio, pelo investimento, mas ali tem a nossa vivência social, da família, né? As nossas memórias, as nossas recordações. E aquilo cria um valor. Tu quer fazer essa proteção desse espaço, né? A gente pode observar, né, nesses dois exemplos, que foi o incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, né, e a Catedral de Notre Dame.
Aí a gente pode ver vários fatores, né? Por que essa comoção foi maior na catedral e não no museu, né? Se a gente for observar o patrimônio perdido, né, com o incêndio do museu, a gente teve uma perda, né, mundial muito maior, né, do que a catedral, não desmerecendo a singularidade de cada um, né? Mas a gente observa que essa relação simbólica que esses espaços têm, né? Primeiro, por uma questão cultural, né? A gente tem essa ideia de, por exemplo, os espaços museológicos, por exemplo, de patrimônio, é aquela coisa velha, antiga, que não está reverberando atualmente, né? E aí a gente observa o Museu Nacional, ele está sob a tutela da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? É um espaço de preservação e de estudo e de pesquisa muito importante, não só para o Brasil, né? Mas para toda aquela cultura mundial que está ali dentro. E aí o que a gente observa, né? Os recursos da universidade, eles têm que ser divididos e implementados junto para a proteção do museu, né? Então já vai uma relação também de fazer barulho de onde é que os nossos recursos vão ser implementados, né? Talvez se a universidade não estivesse com essa salvaguarda do museu, talvez ele estaria em mais precárias condições, né? A gente vê, por exemplo, cortes, né, nas nossas políticas públicas educacionais, por exemplo, e isso atinge diretamente, né? E aí, se a gente for observar aqui mais próximo, por exemplo, Pelotas, os vários exemplos de tombamento e de preservação que a gente tem, a Universidade Federal de Pelotas está muito próximo, né? Talvez alguns projetos, se não fosse a intervenção da universidade, não estariam em tombamento, em processo de reciclagem e de restauração, né? Então faz aquela movimentação, muitas vezes, com o poder municipal e com os órgãos da sociedade que não são públicos, essa relação pública e privada, que a gente vê que não acontece muito no país, né? Se a gente for observar relatos, né, o pessoal lá da catedral teve que pedir parem de nos dar doações, então, enquanto aqui a gente está suplicando pelas doações, né? Não dá nem para fazer vaquinha online. Né? E aí, assim, eu lembro de notícias, enquanto lá em poucas semanas, né, eles tinham arrecadado quase 750 milhões aqui, depois de quase 3 meses, não tinha nem a metade desse valor, né? E a questão também importante que a gente tem que entender é esse reconhecimento social e cultural, né? A gente já tem a questão, tudo que parece que é de fora é mais valorizado. Então, a catedral que está lá na Europa, né, está lá em determinado espaço, e do que o nosso museu que está aqui no país, né? Uma outra questão também cultural da importância que a nossa sociedade dá para esses espaços patrimoniais, né? E essa relação muito grande dos incentivos públicos, principalmente os incentivos fiscais, dessa inter-relação do privado, né? Então, por exemplo, aqui, que incentivos que eu tenho, que políticas públicas eu tenho desse trabalho em parceria público e privado, né? Então, também isso confere essa precariedade que a gente vê nos nossos espaços de patrimônio. Talvez a gente acabe apelando aqui no Brasil o tombamento como aquele grito de desespero. Se eu não tombar, ele vai tombar mesmo e ele não vai mais... Não vai existir, né? E eu acho que é nesse aspecto também. Não é como uma prática de gestão, né? Ele acaba sendo como uma prática praticamente de socorro, né? Então, a gente precisa ter essa ideia de transmissão desse conhecimento, né? De fazer com que esses espaços eles repercutam na sociedade, de fazer com que as novas gerações tenham conhecimento desse local, que esses locais são os espaços vivos, eles não morreram, né? O tempo e o espaço deles continuam existindo. A gente trabalha muito com essa questão dentro do patrimônio, né? Ele tem um período para acontecer, ele tem o espaço dos seus atores, mas hoje a gente tem ele ainda vivo, né? Tendo outros significados, a história dele, a importância, ela continua se fazendo, né? Do mesmo passo que as pessoas que estão no processo de gestão também têm novos olhares, né? E uma questão que a gente observa muito é a ideia da divulgação desses locais, né? Desses espaços sendo melhor valorizados, mostrados. O turismo acaba sendo um grande promotor dos espaços de preservação do patrimônio, né? Porque eles acabam sendo utilizados pelo turismo como atrativos turísticos, né? Então, também essa importância que se tem para que a gente consiga fazer esse processo de preservação, né? Então, é importante que eu vejo nesse caso essa relação público e privado, né? E a apropriação que a gente precisa ter, né?
embora eu tenha gestores responsáveis por esses espaços, eu como sociedade, né, eu preciso também ter essa responsabilidade desses locais e de cobrar. Eu vejo muita necessidade de cobrança, né, que a gente acaba não tendo. A gente às vezes é muito pacato nessas questões, né. A gente não tem a cultura, digamos, de reivindicar, e quando consegue fazer essa reivindicação, não tem a cultura de fazer esse papel de fiscal, né. Por que aquele espaço não está sendo trabalhado, né? Por que essa obra está demorando tanto? Por que esse local está esquecido, né? Onde é que está sendo investido os meus recursos? Né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né, crítico, né? E, principalmente, conhecer os nossos espaços de patrimônio, né? E o quanto eles precisam desses olhares atentos de vigilância, né? Porque acaba alguns órgãos do próprio governo, né? Como aqui no caso do Museu Universidade, né? Sendo responsabilizado, e aí a gente observa que muito, digamos, para a preservação do museu, ele vem lá do Ministério da Educação, quase a maioria do seu recurso, né? E os ministérios que a gente tem, os outros órgãos das esferas federais responsáveis pela cultura, pela própria questão do patrimônio, né? Então, também a gente vê essa divergência, digamos, desses atores, principalmente pela falta, né, de pessoas com qualificação, que foi muito bem exposto pelo professor Matheus, né, nesses espaços de gestão pública. Né? Talvez se existisse mais pertencimento, a gente sabe por relatos que às vezes as pessoas viajam e conhecem outros museus fora do Brasil, e é mais uma questão de status. Então, talvez se a gente trabalhasse isso mais. É uma alternativa de usar isso como fomento para a identidade, né? Tipo, as palavras difíceis aparecendo. Para usar isso como incentivo para o pessoal a participar e sentir um pouco pertencente mesmo à ideia, né? Porque o museu, ele abriga a história. E aí o que o pessoal fica falando, tipo, a história de quem, né? É a história de quem, é para quem, essa identidade é construída de quem. A gente tem um problema no Brasil para lidar com aspectos da história, né? E com essas partes de se anular ou fingir que aquilo não existe, ele não resolve. Mas daí, quando vai para fora, a pessoa vai lá no campo de concentração, né, em Auschwitz, sei lá como fala o nome da cidade lá. Aí depois vai lá para o Louvre, em Paris. E aí aqui a pessoa fecha os olhos e não quer participar. Então é bem importante falar que tanto as políticas públicas quanto o processo de tombamento, ele é movido por motivação popular, né? Tem que ter um interesse popular, que fala de partir de uma pessoa, né? De ter interesse para estar desenvolvendo isso. E eu acho que é onde falta, né? Não, e é importante porque aí a gente se comove com o do outro e esquece o nosso, né? Por exemplo, tu vai num campo de concentração que te comove. Aí tu vai visitar uma coisa que é próxima a nossa aqui, por exemplo, uma charqueada, que tem todo um contexto também opressor, e a gente acaba não se comovendo, né? Então, porque muitas vezes a gente acaba externalizando uma singularidade, o olhar de um determinado... A gente tem a expressão do patrimônio no Brasil, ele tem muito uma relação de poder, né? Quais os primeiros espaços tombados, né? Por exemplo, se eu for ver um patrimônio relacionado à religiosidade, é aquela religião que foi dominante, né? Se eu for ver algo relacionado aos meios de produção, até mesmo a questão arquitetônica, né, é de quem estava no poder detentor, né, economicamente daquela época. Então eu vou preservar o casarão do senhor do escravo, mas não ali a habitação, a realidade do patrimônio do escravo, né? E a gente acaba, infelizmente, isso é uma crítica que a gente tem que se fazer como turismólogos e fomentando o turismo, né, que é o quanto também ainda a gente não tem esse ar múltiplo, né, desses espaços e do que preservar, né? Então a gente preserva e acha bonito, interessante, né, se comove com o do outro, e às vezes aqui no nosso tá bem esquecido, tá abandonado, né? Aqui vem uma linha de preservação. Perdão, desculpa te cortar. Não, mas é que aqui a gente vem num esquema de preservação induzida, né? Aí vem com uma narrativa que é repassada. Se é a visão do conquistador, ela vem com glamour. Se é a visão das pessoas que sofreram opressão, já vem com aquele cuidado, com um apelo emocional. E aí vai passando. Mas é muito bom trazer essas perspectivas, porque o turismo mesmo ele é multidisciplinar, né?
A gente está aqui, ó, falando com um professor formado em Ciências Sociais e uma professora formada em Turismo e Letras, e ainda tem aspectos na nossa discussão que trazem outras coisas também, né? Como fatores da história, partes geográficas, desenvolvimentos e outras coisas assim. É bem bacana de se fazer mesmo. Desculpa, Ana. Bola para frente. Tudo bem. Então, agora nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. E a gente gostaria de saber se houve alguma cadeira que vocês fizeram, alguma atividade na faculdade que vocês tiveram como obrigatórias na grade curricular e vocês perguntaram por quê, qual a necessidade e agora vocês veem o quanto ela é importante. Bom, Começo eu, então. Pode ir, professora, vai lá. Tá, vamos lá. Eu acho que uma questão assim que até hoje a gente se questiona, né? Porque as normas da BNT, né? Eu acho que é uma coisa unânime e atual ainda. Mas a mais temida. Mas aí a gente acaba descobrindo que, digamos, a BNT, ela tá não só para regularização lá de que folha, de que tamanho de papel, o que eu vou escrever, né? Mas o quanto a gente pode se utilizar dela, né? Principalmente no turismo, hoje, quando a gente fala dos espaços de acessibilidade, né? Que tem toda uma normatização sobre isso, né? Eu brinco até no momento que a gente vai organizar um evento, eu tenho normatização, né? De como organizar esses espaços da melhor forma, né? Então, hoje eu consigo vê-la um pouquinho com melhores olhos, né? E trazendo mais para o turismo, uma coisa que sempre me questionava, né? Era essa relação muito grande que a gente faz, né? Com a questão, porque muitas vezes quem vai fazer turismo, né? Não gosta muito lá das exatas, né? Da matemática, das estatísticas, né? E eu me questionava muito quando a gente trazia, porque até o meu olhar da vertente do turismo, ela entra mais para a ideia do patrimônio, para a ideia da interpretação, né? E aí eu lembro que eu não gostava muito dessas disciplinas, né? E hoje eu vejo o fundamental e o quanto a gente precisa ter esse olhar na administração, né? Nos processos estatísticos, na questão quantitativa também, relacionada às análises e pesquisas, né? Então, às vezes, a gente acaba não gostando por não ver a aplicação, né? E talvez seja uma deficiência nossa, né, no processo educacional, e aí depois quando a gente se forma ou começa a trabalhar na prática, a gente vê aquela disciplina ou aquele conteúdo que era tão chato, que parecia, tipo, a fórmula de Bhaskara, para que eu preciso disso até hoje, né? E aí a gente vê que tem uma importância, né, o olhar muda, mas eu acho que de todas a BNT é uma coisa que e ainda por karma, né, vim trabalhar como professor de metodologia, né? Então, ela me segue. Olha aí, as voltas que o mundo dá. Bom, eu concordo com a professora Lígia com relação à disciplina de estatística, né? Eu, quando tive a disciplina, eu pensei, eu vim para o lado das humanas, né? Se eu quisesse fazer outra coisa, eu ia lá para matemática, né? Eu ia fazer cálculos lá. Mas a gente foi aprendendo com o passar da graduação, principalmente no mestrado e no doutorado, o quão a estatística ela é importante dentro das ciências sociais, porque a gente trabalha muito com o quantitativo, como a professora falou. Dentro, principalmente da ciência política, a gente aplica muito survey. Esses questionários, ou o que o censo faz, deveria estar fazendo agora, né? Que é entrevistando a população, só que com essa questão do corte de recursos, isso não vai sair tão cedo. O que o censo faz, ele gera dados estatísticos e, de certa forma, as ciências sociais, ela trabalha muito com isso, sabe? A análise desses dados estatísticos. Eu não estou falando só da estatística descritiva, que é falar quantos por cento da população é do sexo masculino ou quantos por cento é do sexo feminino. Eu estou falando de estatística inferencial, que é um pouquinho mais complexa, mas com testes complexos a gente consegue chegar a afirmações que são embasadas na ciência, né? A gente pode dizer qual variável é capaz de determinar o comportamento de uma população, ou qual a influência do sexo sobre
a renda, um exemplo bem tosco assim, mas a gente consegue definir isso a partir da estatística, né? Dentro das ciências sociais. E para a questão do turismólogo, do curso de turismo e hotelaria e eventos, mas principalmente me referindo ao curso de turismo, quando vocês estão dentro da administração pública, quando vocês estiverem dentro da gestão municipal, o tratamento desses dados estatísticos ele é essencial para vocês saberem de onde vêm os recursos, para onde vão, quantos recursos vocês precisam, e também quando forem formular um projeto que seja para uma emenda parlamentar, para trazer recursos para municípios, ou seja, um contrato de repasse de dinheiro da União, vocês têm que demonstrar isso, vocês têm que demonstrar quantas pessoas vão ser atingidas, quanto de recursos vocês precisam, qual o percentual de contrapartida do município, ou quanto daquele recurso vai ser utilizado com serviços ou com a aquisição de equipamentos. Isso tudo tem muito a ver com matemática, tem muito a ver com estatística, é algo que eu já dou a dica para vocês. Se vocês passarem por isso, levem a sério, porque vocês vão utilizar. Eu e a Ana Laura ouvindo vocês falarem, enquanto estamos cursando Administração Financeira e Orçamentária. Acho que a gente sempre acaba descobrindo alguma coisa interessante, né? Tem um pouco de exatas e humanas nas outras áreas, e aí a gente vai se entendendo e vai desenvolvendo, porque na teoria é uma coisa, mas na prática a conversa é diferente. Mas em nome do FET by PET, eu gostaria de agradecer vocês novamente pelo tempo, por aceitarem o convite, principalmente por estarem aqui. E aí a gente já vai começar a se despedir. Então, tá aqui o tempo para vocês. Vamos brincar, né? Tempo na tela. Vocês têm 5 segundos para se despedir aqueles. 2. Então fiquem à vontade. Mas gostaríamos de deixar bem claro que nós ficamos muito felizes com a participação de vocês e agraciados por essa oportunidade. Bom, eu que agradeço o convite de vocês do PET Turismo e já aproveito para parabenizá-los pelo importante trabalho que vocês acabam realizando aí na FURG com a formação dos alunos, e a professora Lígia também, que está há tempos à frente do PET. Já lá em 2018, quando eu passei por aí, tive uma passagenzinha, ela já estava trabalhando firme com vocês, e eu acredito que seja essencial esse trabalho que vocês desenvolvem. Sigam firmes aí, e quando precisarem, me chamem, que eu estarei aqui de mente e coração aberto para auxiliá-los. Bom, queria agradecer muito, então, o convite para esse bate-papo hoje, né? A parceria do professor Matheus, a gente às vezes acaba se reencontrando nesses momentos, né? Ao João e à Ana, né? Também pela acolhida, né? Por todo esse processo de organização do FET, né? E também como tutor agradecer, né, que os dois abraçaram o projeto, né, na sua organização geral, e vai ser uma proposta muito interessante, inovadora para o grupo, né, e eu vejo assim o quanto eles estão dedicados, né, e trabalhando com afinco, então isso é muito gratificante, né. Então, desejar assim um ótimo trabalho, né, muito obrigada de coração por estar aqui com vocês hoje. Né, e que a gente possa se encontrar em mais momentos de diálogo também, né, professor Matheus, e agradecer, então, a oportunidade e deixar um abraço para todos. Então, pessoal, esse foi o nosso 4º episódio, esperamos que vocês tenham gostado, não esqueçam de seguir o PET e também ficar atentos nas nossas atividades que estamos desenvolvendo. É isso aí! Tchau, gente! Muito obrigado! Tchau! Tchau!